Graças e paz, amados de Deus, você no meu point teológico, e estamos aí para mais uma aula desse nosso curso de História da Teologia, né? Estamos aí, hoje é a quarta aula, estamos ainda na introdução, ainda nem entramos propriamente no curso, propriamente dito, estamos no introito, usando essa expressão culta, erudita, estamos nesse introito, né, falando um pouco aí, nessa visão panorâmica, no nosso livro História da Teologia de Roger Olson, um clássico aí da editora Vida Academia Cristã. Editora Vida, né, acadêmica, melhor dizendo. E se você não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aí na internet compartilhando conhecimento, teologia, dicas teológicas. Isso, se inscreve aqui, senão você esquece. Isso, ative o sininho da notificação, você que já é inscrito, confere o seu sininho para ver se está ativado, porque às vezes o YouTube te desinscreve, tem isso também. Isso, antes de você aí, isso, dá o like, se deixar para o final, esquece. E comente aí para ajudar a engajar o canal. Você pode ajudar o crescimento desse canal de várias formas. A primeira forma é compartilhando esses vídeos, né, em grupos de Facebook e grupinhos aí de Zap, onde você compartilha aí grupos de seminário, estudantes de teologias, né, o grupo aí da EBD da sua igreja. Você vai divulgando conhecimento. Nós somos conservadores, né? Nossa teologia, nossa compreensão é de que a palavra de Deus é inerrante. Nós cremos na Santíssima Trindade, cremos na divindade de Jesus, do Espírito Santo, e em outras palavras, somos ortodoxos. Nós não somos liberais, nem neortodoxos, e tampouco heterodoxos, ok? Então, para que você creia, né, entenda e fique tranquilo quanto à nossa teologia. E você pode também nos ajudar aqui no Apoia-se, aqui abaixo do link, né, na descrição temos a plataforma do Apoia-se. Se você for lá, você vai ficar até com pena do valor que tem lá e vai querer até ajudar. É verdade, né? Pra você ter uma ideia, o Apoia-se só me repassa algum valor só se estiver acima de R$100. Não tem nem isso lá. Então você entra aí e confere. Você pode estar nos abençoando a partir de R$5, R$5, R$10, aquilo que Deus colocar no seu coração. Você pode entender que você está fazendo investimento nesse ministério, que eu entendo que esse canal, Deus tem abençoado vidas. Amém? E você se inscrevendo no Apoia-se, você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, e posteriormente nós vamos estar sorteando, né, quando alcançarmos a meta financeira, que você vai ver lá o valor, nós vamos estar sorteando todos os meses um livro de teologia para os apoiadores. Perfeito? Então vamos lá. Perdão. Diz aqui, nessa introdução: em boa parte da década de 80, o movimento que visava negar a existência de qualquer tipo de linha principal de pensadores e ideias influentes ganhou popularidade e causou muita controvérsia. Sem rejeitar a legitimidade dos apelos pela ampliação, maior abrangência das listas de pensadores influentes, creio que existe uma lista objetivamente identificável de pensadores cristãos influentes, a qual me concentrei neste livro, a fim de oferecer aos leitores uma base para que compreendam a história da teologia cristã. Por exemplo, se alguém quiser entender como os cristãos chegaram a crer no dogma da Trindade, seria desonesto da minha parte negar que Orígenes, Atanásio e os três pais capadócios foram os protagonistas desse drama. Outros podem ter desempenhado papéis secundários, mas sem dúvida esses homens foram os atores principais. Alguns leitores talvez questionem essa linha principal de pensadores cristãos mais influentes sob um ponto de vista bastante diferente. Por que ler sobre pessoas das quais eu nunca ouvi falar? Como podem ser tão importantes se meu pastor nunca as mencionou? Né? Aí ele vai dizer assim: como resposta, apelo à minha teoria do efeito em cascata. Mesmo quem nunca ouviu falar de Atanásio, por exemplo, pode estar profundamente influenciado por ele. Entre outras coisas, Atanásio escreveu um pequeno tratado sobre a divindade de Jesus Cristo, intitulado De Incarnatione, ou Da Encarnação do Verbo, no qual apresentou um argumento sólido em favor da divindade de Jesus Cristo, com pé de igualdade com a própria divindade do Pai. E com isso ajudou a estabelecer o dogma da Trindade, contra a crescente onda de simpatia por um tipo de crença semelhantes às da Testemunhas de Jeová, que enxerga Cristo como uma grandiosa criatura de Deus. Eu estava até comentando isso, uma mensagem no último domingo, pregando de manhã, na igreja. Eu falei, acho que foi de manhã, porque eu preguei também à noite. Então, eu falei para a igreja o seguinte, que a igreja, em sua maciça maioria, desconhece a história do cristianismo, né? Vê o estudo do pensamento desses caras, desses teólogos, dos pais, como algo irrelevante.
Quero saber de pais capadócios. O que eu quero saber sobre Atanásio, Eurígenes? Eles não têm noção, né? A maioria da igreja não tem noção que a nossa base, a nossa fé hoje, nós devemos a construção, a sistematização, a construção da teologia a esses caras. E desconhecer o que eles ensinaram, desconhecer como se deu a construção, o desenvolvimento da teologia, né, nesses 2000 anos de história, é desconhecer muita coisa, é ignorar fatos relevantes, ok? E muitos pastores não tocam no assunto, por quê? Porque eles também não estudam. Eu já falei isso em outros vídeos, me dá calafrios, né? Se porventura eu chegar num gabinete ou na casa de um pastor e eu não ver livros, uma estante, no mínimo, com livros ali de teologia, um pastor, no mínimo, ele precisa comprar um livro de teologia sistemática, tem que ter, no mínimo, 1 ou 2 dicionários, precisa estudar, precisa se aprofundar, precisa se preparar para levar conteúdo para suas igrejas, principalmente nas cidades. Você que é pregador, entenda isso, tá? No interior ainda não, tá? Mas principalmente nas cidades, qualquer pessoa hoje já tem 2 graduações, são pessoas estudadas, a maioria das pessoas estão se formando. Hoje, eu tenho falado, está muito fácil você fazer uma faculdade EAD, 2 anos, você já tem nível superior, né? Claro, existem ainda um bom número de pessoas que não sabem interpretar um texto, entendo. Mas muitas pessoas tiveram acesso à cultura, à educação, coisa que você não via 30, 40 anos atrás. Caramba, quem fazia faculdade há 30 anos, 40 anos atrás? Tinha que ser presencial, as faculdades eram caríssimas. Você ou trabalhava para sustentar a família, ou você ficava solteiro para pagar a faculdade, né? Então, uma pessoa casada fazer uma faculdade com filhos, pagando aluguel, etc., quase inviável. Hoje não, hoje você paga uma faculdade EAD, R$100, 100 e poucos reais, né? O que não falta são faculdades nesse nível baratinho, online. Pois bem, hoje você, que é um pregador, você prega para pessoas, a maioria das pessoas tem cultura na sua igreja. Tem pessoas que não têm cultura? Sim, mas muitas pessoas são bobas não. Estão te ouvindo ali, estão avaliando você. Para algumas pessoas você fala, e se você falar besteira, ela vai falar amém. Outras não, certo? Então, como é que um pregador, como é que um professor de teologia, estudar EBD, um pastor, toma o púlpito, toma o microfone, e não tem a mínima noção acerca da história da sua fé? Né? Então é necessário sim estudar o pensamento dos principais teólogos que existiram, Tertuliano, Agostinho, Tomás de Aquino, os reformadores, né? Os avivalistas, John Wesley, Whitefield, Edward, Lutero, etc. Então o que ele fala aqui é uma verdade. Tem mais aqui. Uma longa linhagem de pensadores cristãos, incluindo os reformadores protestantes, considerava a obra de Atanásio conclusiva e decisiva. Além disso, Atanásio compilou a primeira lista autorizada de 66 livros inspirados da Bíblia cristã na sua Carta da Páscoa, disseminada entre os bispos cristãos no ano de 367. Identificou uma lista de livros secundários que posteriormente surgiram na Igreja Ocidental, Latina Católica Romana, como os apócrifos inspirados. Finalmente, Atanásio também visitou os eremitas cristãos que habitavam em cavernas no deserto do Egito e escreveu uma hagiografia. O que é uma hagiografia? Hagiografia, né, hagios, né, santo, grafia, escritos, ou seja, uma biografia de um santo, a história de um santo, a respeito de um deles, Antão. Já ouviu falar? Santo Antão, ou ermitão. A vida de Santo Antão chegou à Europa por intermédio do exílio de Atanásio e tornou-se uma base importante para a ascensão do monacismo e dos mosteiros, que por sua vez influenciaram profundamente o cristianismo ocidental por muitos séculos. Então você vai perceber que ali na Idade Antiga, nos primeiros século IV, já tem-se início esse movimento, né, dos eremitas, que eram cristãos, né, que decidiam se isolar nos desertos, nas cavernas, entendendo que somente assim, se afastando do contato, do convívio com o mundo, com as pessoas, e poderia alcançar um nível de espiritualidade, de santidade. Então daí vem essa expressão, né, fulano eremita, ou seja, o cara que se isola, o cara que fica recluso, né? Posteriormente é que vem se iniciar
movimento de monges que ficavam reclusos nos mosteiros, né? Mas a priori, logo já no século IV já, você vê esse movimento de indivíduos que desejavam ser santos, se santificar, se isolando nos desertos e nas cavernas. Santo Antão foi este indivíduo. Então a história dele chega até nós hoje por conta de Atanásio. Fez uma visitinha a ele lá no deserto. Levando tudo em consideração, diz mais aqui Roger Watson, portanto, Atanásio é um bom exemplo da minha teoria do efeito em cascata que explica porque os cristãos da atualidade devem estudar e compreender os pensadores cristãos do passado distante, de nomes que nunca ouviram falar. Apesar de os atuais cristãos desconhecerem esses teólogos, foram eles que influenciaram o cristianismo que os nutriu espiritualmente e lhes deu identidade. Eles fazem parte da grande nuvem de testemunhas de todos os cristãos, conforme Hebreus 12:1. São nossos antepassados espirituais e teológicos. Aprender sua história e o papel que desempenhava na grande história da teologia é um exercício de entendimento de si mesmo. É o mesmo que conhecer as raízes da própria família. Mas para que estudar os hereges como Ário, cujas ideias foram condenadas como distorções graves do Evangelho e rejeitadas por grandes pensadores como Atanásio? Não seria melhor concentrar a atenção somente nos da nuvem de testemunhas que contavam a verdade? Essa história da teologia cristã incluirá muitos debates sobre os que negavam a ortodoxia, os mestres teologicamente incorretos da igreja, que frequentemente promoviam falsos evangelhos ou versões distorcidas do evangelho de Jesus Cristo. Qual é o valor de tal estudo? Ontem eu estava fazendo uma live e jogaram essa questão também. Acho que foi ontem ou sábado, sobre... eu estava falando sobre a leitura de teólogos liberais. Aí um irmão quis colocar, jogou a opinião dele, com o que estivesse dizendo se de fato é legítimo a gente estudar os liberais, porque você vê o Ed Renekiewicz da vida aí, o cara já bebeu da fonte liberal, o cara já se desviou, está desviado há muito tempo, né? E outros teólogos também, o cara começa a estudar teólogos liberais e os caras bebem dessa fonte, ao invés de permanecer convictos na sua ortodoxia, os caras começam a pregar aquilo que eles acharam diferente, acharam novo. Enfim, eu entendo que se nós temos a convicção, essa fé, como Paulo disse, né, eu sei quem tenho crido. Se você tem convicção, querido, você vai ler esses caras. Eu comecei a ler livro de teólogos liberais quando comecei a fazer a faculdade de teologia em 2008, 3 anos atrás. Portanto, eu li esses caras, comecei a ver as incoerências que eles têm em relação à ortodoxia, e quanto mais eu os leio, foi o que eu falei na live, quanto mais eu os leio, mais estou certo da minha fé. Mesma coisa, eu sou pentecostal, tive experiência com o batismo no Espírito Santo, com evidência em falar em línguas, com 16 anos de idade. Eu tive experiência, não foi alguém que me contou algo. Eu tive uma experiência de algo que está na Bíblia. Eu criei que aquele episódio ali do Pentecoste é uma promessa também para os meus dias, eu criei e recebi. Não adianta ninguém chegar, nenhum teólogo chegar para mim, teólogo liberal, reformado, sensacionista, o que for, chegar para mim e dizer, não, isso não existe. Essa questão de línguas não existe. Eu vou ficar olhando para ele e ficar rindo, porque eu tive a experiência. É muito mais interessante quando você vê algo na Bíblia, né, e você tem aquela experiência na sua vida, né? Você lê acerca da salvação e tem a experiência da salvação. Então você tem a convicção que você teve essa experiência sobrenatural na sua vida, regeneradora, transformadora, enfim. Então fica difícil, você se afasta da fé. Agora o cara que vai ler os hereges, vai ler os liberais para se tornar um, será que realmente ele sabia quem estava crendo? Será? Algumas pessoas vão dizer assim, para que eu vou estudar os hereges? Para que eu vou ler o pensamento de Shalai Marra, que é considerado o pai do liberalismo teológico, né? Foi um luterano, foi até pastor do século XVIII, mas ele vai iniciar esse movimento da teologia liberal. Por que eu vou estudar o pensamento desse cara? Para quê? A gente precisa, você estuda em teologia? Você está vendo esse vídeo aqui? Eu acho que é porque você tem o interesse em se aprofundar. Pois é, a gente precisa compreender o pensamento dos grandes teólogos, dos grandes pensadores. Por mais que eu discorde, por mais que discordemos da teologia de Shalai Marra, eu preciso entender o modo que ele pensou e o porquê ele chegou àquela conclusão, o contexto histórico, teológico, cultural que ele estava vivendo para ele chegar à conclusão dos seus ensinos. Assim também,
Quando a gente volta nos pais da igreja, nos primórdios, século 3, 4, 5, existiram situações e contextos as quais, sim, levaram, por exemplo, o Ário, né, a trazer, a ir contra a ortodoxia, ensinar. Existia um motivo porque ele estava ensinando isto. E a maneira como ele trazia as suas preleções não era algo superficial, não. O cara, os eruditos contam que ele era extremamente inteligente. O cara tinha o dom da oratória, de maneira que muitos cristãos abandonaram a ortodoxia e tornaram-se adeptos do arianismo. Eu preciso entender isso. Preciso entender esse debate, como a ortodoxia conseguiu vencer essa questão, né? Graças a Deus por isso. E Atanásio foi, a gente pode considerar o Atanásio um grande herói da fé, porque ele bateu de frente com o arianismo. Ele foi o cara que bateu, que não deixou esta heresia dominar o cristianismo naquele tempo. Ele diz mais aqui: uma concepção popular errônea, talvez uma lenda urbana do cristianismo, é de que o serviço secreto dos Estados Unidos nunca mostra aos funcionários dos bancos as cédulas falsificadas quando querem ensiná-los a identificar o dinheiro falso. Diz a lenda que os agentes que administram o treinamento só mostram aos bancários exemplares verdadeiros de dinheiro, e assim, quando o dinheiro falsificado aparecer diante deles, reconhecerão como é diferente. A moral da história é que o cristão deve estudar somente a verdade e nunca heresias. Ele está dizendo que isso aqui é uma concepção popular errônea. A gente só vai ver só a verdade quando a heresia chegar. A gente vai identificar. Sim, não, né? Na primeira vez que eu ouvi essa história em um sermão, percebi que era falsa. Ao verificar com o agente do serviço secreto do Departamento do Tesouro de Minneapolis, encarregado de treinar os bancários a identificar o dinheiro falsificado, foi confirmada a minha suspeita. Ele ridicularizou a história e achou estranho que alguém tivesse inventado e que outros tivessem acreditado nela. Atendendo a um pedido meu, enviou-me uma carta confirmando que o serviço secreto, na verdade, mostra aos bancários exemplares de dinheiro falsificado, sim. Creio que é importante e valioso para os cristãos conhecer não somente a doutrina teológica correta, a ortodoxia, mas também as ideias dos que são considerados hereges dentro da história da igreja. Só lembrando, né, a palavra ortodoxia, a palavra orto significa correto, doxia, opinião. Ortodoxo é aquele que tem uma opinião correta. A palavra orto, né, você conhece, ela vai dar origem à palavra, por exemplo, ortopedista. Orto, né, aquele que corrige, né, o ortopedista ele vai corrigir ali, de repente, o osso quebrado, né, a ideia de correção, de ter algo, fazer com que algo fique correto. Então a ortodoxia é a opinião correta. Qual a opinião correta? É o padrão das escrituras, certo? Vou ler aqui de novo. Creio que é importante e valioso para os cristãos conhecer não somente a doutrina correta, que é a ortodoxia, mas também as ideias dos que são considerados hereges dentro da história da igreja. Uma razão para tanto é que quase impossível apreciar o significado da ortodoxia sem entender as heresias que a forçaram a se definir. O que agora conhecemos por ortodoxia, não a ortodoxia oriental, né? Vou botar entre aspas, mas a ortodoxia como doutrina teológica correta, porque existe a igreja ortodoxa do Oriente, né, que dominou ali as regiões da Rússia, né? A igreja ortodoxa não, muito semelhante à igreja católica, mas não está subordinada ao Papa em Roma, né? Não nasceu de repente na igreja como Atena saiu da cabeça de Zeus na mitologia grega. Ela foi crescendo como resultado dos desafios que a heresia impôs, a fim de compreender corretamente o dogma ortodoxo da Trindade. É necessário entender os ensinos de Ário de Alexandria, que desafiou seriamente, no começo do século IV, a crença na eterna Trindade de Deus. Trazendo para um contexto assim, pastoral, vou te dar um exemplo. Ele está dizendo aqui que a doutrina correta foi nascendo, foi desenvolvendo mediante o aparecimento de heresias, aí foi necessária a correção. Aí foi necessário trazer o ensino para a correção, certo? Legal. Isso também acontece na igreja local, entre nós pastores. Por exemplo, no meu primeiro, segundo ano, a gente vai com o pastor tentando implantar determinados trabalhos na igreja, a gente vê que não funciona, por exemplo, não funcionou de maneira nenhuma aqui na minha igreja. Quer te dar um exemplo bobo? Eu tentei, por exemplo, todo primeiro domingo em que nós íamos ministrar a ceia, eu tentei colocar, o culto começa aqui 9 horas da manhã no domingo, então dia de ceia, domingo de ceia, Santa Ceia do Senhor. Eu tentei implantar aqui um café da manhã para promover a comunhão com os irmãos, no café da manhã com os irmãos.
eu tentei colocar antes do culto. Tipo assim, o culto começa às 9, tentei implantar 8 horas da manhã, a gente chegar, nos assentarmos. No primeiro dia que eu coloquei, vieram poucas pessoas. No segundo domingo, olha que eu avisei de público. Só veio eu, minha família e mais dois. O que eu percebi? Que a igreja não gosta de tomar café juntos. Eu tentei. De repente, isso na sua igreja dá super certo. Já vi em outras igrejas dá super certo. Então, cada igreja tem uma peculiaridade e o pastor vai, às vezes, implantando situações e vai aderindo ou não determinadas situações que vai se tornar, às vezes, até uma marca da própria igreja, mediante se está dando certo. Eu entendi que não foi da vontade de Deus, que o povo não abraçou. E é legal, né? Na minha concepção, eu estava entendendo que as pessoas iriam gostar, uma comunhão, que benção. Não, as outras coisas já deram certo aqui. Então, a gente vai, pela experiência, muitas vezes, tendo o aprendizado, né? Como pastorear, como cuidar das pessoas, o que eu posso implantar que vai dar certo, o que não vai dar. Às vezes deu certo na minha igreja, na sua não vai dar. Cada igreja tem uma história, tem um grupo heterogêneo de pessoas, né? E até mesmo, voltando aqui na questão da construção da ortodoxia, foram situações que foram surgindo. As pessoas começaram a comentar, a falar de determinadas coisas no seio da igreja, e os pastores foram obrigados a se situar, os pastores foram obrigados a se colocar, como hoje. Né? Determinadas situações acontecem no meio do povo de Deus que os pastores nunca viram. Caramba, como é que é essa situação agora? Isso é novo para mim. Como devo me posicionar? Né? Diz mais aqui: a fim de compreender corretamente o dogma ortodoxo da Trindade, é necessário entender os ensinos de Ário de Alexandria, que desafiou seriamente, no começo do século IV, a crença na eterna Trindade de Deus. Outro bom motivo para estudar as heresias e os hereges é que nunca se sabe quando Deus pode golpear violentamente com uma vara torta. A linguagem figurada de Lutero nessa expressão inculca a lição de que até mesmo o herege pode contribuir de alguma forma para o entendimento cristão apropriado da verdade. Quase todos os pensadores cristãos tradicionais a partir do século XVI concordam com João Calvino e com o concílio da cidade de Genebra em relação a Miguel Serveto ser um herege segundo os padrões da ortodoxia protestante. Ele negava a divindade de Cristo e da Trindade, assim como Ário no século IV, bem como muitos outros itens da crença tradicional cristã. Mas seu desafio profético contra a dominância preponderante da cidade pelo reformador João Calvino conquistaria forte apoio da maioria dos amantes da liberdade hoje em dia. Né? Verdade. A questão da liberdade de pensamento, né? Não foi respeitada. A questão da liberdade de pensamento de Miguel Serveto discordar. Hoje em dia você não manda ninguém para fogueira, né? Ou manda, a gente não sabe. Por discordar do seu pensamento. Essa ideia foi trazida do iluminismo, né? Se tem algo positivo do iluminismo, no século XVIII, foi essa ideia de defender o pensamento contraditório. Eu discordo de você, mas eu defendo o seu direito de discordar de mim. Algo que Calvino não entendia, não entendeu. Né? Muitos dos considerados hereges nos tempos de Lutero e Calvino defendiam a liberdade da alma e a religiosa. A gente entende o seguinte, né? Não é por força nem por violência. Na concepção talvez de Calvino nós não podemos deixar que a heresia se propague, vamos eliminar, cortar o mal pela raiz. Mas não é por força por violência, cara. Conta-se, né? Conta-se que na Escócia reformada do século XVI, a religião oficial se tornou, né, o cristianismo reformado, as pessoas tinham que ir, eram obrigadas a ir para os cultos aos domingos de manhã. E se elas não comparecessem aos cultos, certamente uma guarda de cavaleiros iria até a casa dela para saber o que aconteceu, porque ela não foi para a igreja. Elas eram obrigadas. Então veja bem, uma pessoa que é obrigada a ir para a igreja, ela vai porque está sendo obrigada, porque pode ser presa, seus bens podem ser confiscados, ou porque ama Jesus? Qual é o melhor? Qual é a devoção sincera aí? Então, nesse quesito, eu também concordo. A gente precisa ter liberdade religiosa de querer servir a Jesus ou não. Não existe isso. Eu sou obrigado a servir a Deus. Aonde? Ninguém é obrigado a nada. Cada um arca com suas consequências eternas depois. Se você não quiser servir a Deus e quiser partir dessa vida aqui sem Deus.
certo? Então, diz mais aqui Rawlson, né? Na realidade, entre os tempos do primeiro imperador, normalmente, romano cristão, Constantino no século IV, os movimentos do século XVIII em favor da tolerância religiosa na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, os chamados hereges eram uns dos poucos que argumentavam em favor da liberdade religiosa. O quinto e último pressuposto que subjaz esse relato da história da teologia cristã é que Deus opera de modos misteriosos para estabelecer o seu povo na verdade e para reformar a teologia quando necessário. Não uso nenhum pretexto do historicismo, o pressuposto metodológico de que todas as ideias podem ser reduzidas a seus contextos históricos e culturais e por eles explicadas. Como cristão convicto e dedicado, creio na orientação e não necessariamente no controle providencial de Deus para todos os eventos. Claro, Rawlson é arminiano, certo? A história da teologia cristã é, segundo acredito, mais do que uma história humana. Ela faz parte da história da interação de Deus com o seu povo, o corpo de Cristo. Assim como o teólogo contemporâneo Hans Kung, creio que Deus mantém a igreja na verdade, mas não na evolução tranquila da sua descoberta progressiva. Deus opera através de agentes humanos, cuja mente e coração são anuviados pelo pecado. Né? 2 Coríntios 4:7, né? Deus usa vasos de barro, tesouros em vasos de barro. Né? A igreja é espiritual, é mística, é o corpo de Cristo, mas composta de vasos de barro. Concordo com ele. Assim como o teólogo contemporâneo, já nesse pedaço. Há períodos na história da igreja e da sua teologia nos quais perceber a mão de Deus, mantendo-no na verdade, é puro ato de fé. Verdade. Existem outros períodos ou capítulos da história que não exigem muita fé para perceber Deus operando na restauração da verdade. Né? A questão é simples, que este livro não deve ser lido como uma descrição histórico-científica e neutra da evolução da teologia cristã. Outro sim, também não deve ser lido como tipo de relato altamente preconceituoso que existe em algumas das histórias eclesiásticas mais famosas ou infames. Vou dar um pulo aqui. A história da teologia cristã exige inevitavelmente certa consideração sobre a filosofia e as influências filosóficas. A partir do século II, quando começa a nossa história, a filosofia torna-se a principal interlocutora da teologia. Às vezes, ela parece ser mais do que simples interlocutora, ela faz parte da história. O papel da filosofia no desenvolvimento das crenças cristãs formais. O teólogo cristão norte-africano Tertuliano perguntou retoricamente: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Queria protestar contra o uso crescente da filosofia grega de Atenas pelos pensadores cristãos, que deveriam ser fundamentados exclusivamente nas escrituras e em fontes cristãs de Jerusalém. É claro que esse tipo de pensamento, muitos teólogos que foram filósofos discordam, né? Tomás de Aquino é um. Ele vai dizer que a teologia, que a filosofia serve da teologia para quê? Para a propagação da fé. É possível a união da razão e da fé, ok? O pai da igreja e apologista, defensor da fé Justino Mártir, referiu-se ao cristianismo como uma filosofia verdadeira, ao passo que o mestre cristão do século III, Clemente de Alexandria, identificou o pensador grego Sócrates como um cristão antes de Cristo. Olha, um pouco exagerado, mas foi essa a visão de Clemente de Alexandria. O maior de todos os pensadores católicos da Idade Média, Tomás de Aquino, frequentemente apelava ao filósofo, referindo-se ao filósofo pré-cristão Aristóteles, lado a lado com os pais da igreja, ou até mesmo o lugar deles, para resolver questões polêmicas. Posteriormente, o pensador católico Blaise Pascal, do século XVII, asseverou que o Deus dos filósofos não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Enfim, na história do cristianismo nós vamos perceber uma grande polêmica. Muitos cristãos odeiam a filosofia, muitos estudantes, muitos teólogos querem a teologia fora do seu alcance, não querem saber. Eu particularmente entendo que é importante, sim, nós conhecermos a história do pensamento ocidental, partindo lá dos pré-socráticos, dos filósofos gregos, entrando aí para os filósofos cristãos, filósofos do iluminismo, da Idade Moderna. Enfim, é importante sim, cara. O que significa filosofia? Amigos da sabedoria, filosofia, amigo da sabedoria. Então, um teólogo, dizer que um teólogo não pode ser amigo da sabedoria seria um ato impensado, não é verdade? Seria uma declaração incongruente. Sim, todo teólogo ama o saber, busca o conhecimento do pensamento humano, do pensamento de Deus na Bíblia, perfeito? E eu quero fechar aqui essa introdução agora, para na próxima aula entrarmos na primeira parte, propriamente dita. Tá? E vai dizer, o relacionamento entre a reflexão cristã e a filosofia constitui uma parte muito importante da história da teologia cristã. Fornece algumas das tensões mais emocionantes dessa história, mas seu estudo às vezes pode parecer bastante técnico e confuso. Procurarei simplificá-lo, mas sem deixar de lado seu significado. Peço paciência tanto aos estudantes iniciantes e aos leitores em geral, quanto aos colegas professores e acadêmicos,
Os primeiros podem achar esse aspecto da narrativa complicado, enquanto que os últimos talvez considere excessivamente simplista. A história da teologia cristã começa no século II, cerca de 100 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, com o início da confusão entre os cristãos do Império Romano, tanto dentro quanto fora da igreja. Os desafios internos principais eram semelhantes à cacofonia de vozes que muitos cristãos em nossos dias chamariam seitas, ao passo que os desafios externos eram semelhantes às vozes que muitos hoje chamariam de céticos, e dessas vozes desafiadoras que surgiu a necessidade e os primórdios da ortodoxia, uma declaração definitiva daquilo que é teologicamente correto. A única opção era a confusão total. Que a história comece. Amém? Então, fechamos aqui nessa quarta aula, este introito, gostei dessa palavra, este introito, esta introdução, e na próxima aula nós vamos partir para a primeira parte sobre as visões conflitantes no século II. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo e até a próxima.